para tentar dar uma recapitulada, porque essa aula, por ser de manhã, bastante gente não assiste agora. Que coisa, viu? Eu tenho esquecido, é culpa do feriado, a gente fica longe e perde o jeito. Então, nós estamos em formas de Estado e vamos falar de federalismo. Hoje não vamos entrar em federalista. Nós estamos no item 5 do nosso conteúdo programático, formas de Estado, e vocês terão uma atividade que vai levar em consideração formas de Estado, formas de governo e sistema de governo, que são as formas de organização do Estado. Então, eu vou fazer uma atividade depois do intervalo. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre formas de Estado, que é uma organização do Estado que leva em consideração o território. No caso, existe maior ou menor grau de descentralização política na forma de Estado. Então, no caso, o Estado pode dividir ou não seu território. Ao dividir, pode dar ou não autonomia, pode atribuir competências a esse ente, né? Dar-lhe personalidade, passando a ser um ente subnacional ou ente territorial, regional, são os nomes que a doutrina usa. E aí, além disso, pode atribuir autogoverno, pode atribuir um legislativo. E o último grau da forma de Estado seria a atribuição de poder constituinte derivado, que, nesse caso, se torna um Estado federal. Então, vimos a classificação antiga, União Pessoal, União Real, Confederação, Colônias, Principados e Protetorados. E na última aula, nós ainda fizemos a distinção entre Estado unitário e Estado federal. Lembrando que Estado unitário tem apenas um único nível de poder, apenas uma esfera de poder executivo, legislativo e judiciário, com uma única Constituição. Enquanto que no Estado federal, o território é dividido, atribui-se personalidade jurídica, cada ente subnacional tem personalidade, tem autogoverno, poder executivo, poder legislativo, e o passo maior, o grau máximo, que é a atribuição de poder constituinte derivado, para que esse ente crie a sua própria Constituição. Esse ente nós passamos a chamá-lo de Estado Federado. Esse mapa nós vimos também na última aula, que mostra os países que adotam federalismo, e o que eles têm em comum é o fato de terem grande território ou terem grande divisão interna, ou os dois, acumulados, como é o caso da Rússia, que tem um grande território e tem uma grande divisão interna. E aqui uma distinção terminológica. Então, Estado Federal e Estado Federado, não vamos confundir os dois. Estado Federal é o país, o Estado Federado é o ente subnacional. O Estado Federal é dotado de soberania. O Estado Federado é dotado de autonomia. No caso da nossa federação, o Brasil é soberano e o Paraná é autônomo. O Brasil é dotado de soberania, sob aquela perspectiva westphaliana, de que, sendo soberano, o Estado não se submete a nenhuma vontade externa, senão a sua própria, e não se subordina a nenhum outro ente. Então, isso é como nós podemos compreender a soberania, de maneira bem sintética, enquanto que o Estado federado não é soberano. Ele não pode fazer o que quer, né? Ele está subordinado à federação, e a sua Constituição estadual está subordinada a uma Constituição maior, que é a Constituição Federal. Então, ele tem autonomia, ou seja, dentro de certas balizas dadas pela Constituição, ele pode atuar, ele tem competências, ele pode legislar sobre os assuntos que a Constituição lhe atribua. Mais do que isso, ele não pode, né? Por exemplo, no federalismo, em regra, não existe o direito de secessão, quer dizer, o direito de separar-se, o direito de se tornar um Estado independente, se desligar da federação. Não existe. Que é um direito que havia, né, na confederação. Quando países formavam uma confederação, eles tinham a prerrogativa de se desligarem da confederação a hora que quisessem. Afinal, eles eram soberanos, né? Então, se desligavam a hora que quisessem.
Isso na confederação. Na federação, no federalismo, os estados, os entes subnacionais, regionais, territoriais, não têm essa prerrogativa. Não existe o direito de secessão. Com uma única exceção. Pois não, quem levantou a mão pode falar. Bom dia, professor. Fui eu. Bom É dia. porque eu já tinha visto há uns anos atrás que tinha algumas pessoas que gostariam de separar o sul do país. Eu queria entender de onde isso surge, então, se não é nem possível. Pois é, não é nem possível, você já definiu tudo. A Constituição não permite, não dá essa prerrogativa. Agora, há esse pleito que nem é muito levado a sério por aqui, né? De soberania, que é muito mais forte lá no Rio Grande do Sul do que para cá, mas que não tem amparo legal. Até fizeram um plebiscito informal há um tempo, mas isso não tinha amparo legal nenhum, né? No limite, deveria até ser crime, mas eu não sei como foi levado pelo Ministério Público, acabei não acompanhando. Porque, enfim, é uma curiosidade, mas não tem efeito prático. Não existe o direito de secessão. Então é isso. É um pleito que eu acredito que, se quiser levar a cabo, e não há poder, não há interesse político para isso, vai ser uma forma revolucionária, né? Vai ser contrária à Constituição. Pode falar. Você levantou a mão de novo? Apareceu aqui para mim. Foi sem querer, eu estava tentando tirar. Ah, tá bom. A única exceção, Ana e demais colegas, é o Canadá. O Canadá, em sua Constituição, prevê o direito de secessão para o Quebec. Alguém sabe me dizer por que o Quebec teria essa prerrogativa? Alguém intui? Porque o Quebec tem muita influência francesa, professor? A lógica é essa, né? O Quebec teve uma colonização diferente, uma história muito particular dentro do contexto do Canadá, que foi a colonização francesa, exatamente. É uma região onde há duas línguas oficiais, o francês e o inglês. Mas a primeira língua é o francês. O inglês é a segunda língua. Todos os quebequenses são bilíngues, né? Mas a primeira língua é a língua de casa, é a língua materna. E os demais canadenses não necessariamente falam francês. Por exemplo, em Toronto, né, só se fala inglês. Então, por conta dessa particularidade do Quebec, de ter tido colonização francesa, que deixou raízes muito fortes na região, é que a Constituição canadense reconheceu essa particularidade e permitiu a prerrogativa de secessão ao Quebec. Isso está disposto com a forma com a possibilidade de se convocar plebiscito para a independência do Canadá. A Constituição canadense permite isso. Desde que seja convocado um plebiscito para que o Quebec se torne independente. Há alguns anos, sei lá, uns 20 anos, teve um plebiscito. Porque isso é uma questão tão sensível lá, que eles sempre fazem medições, né, de como está a aprovação pela independência entre a população. E aí havia um momento em que os quebequenses estavam bastante favoráveis, né? As pesquisas indicavam que já passava de 50% os que eram favoráveis à independência, e aí o governo local convocou o plebiscito pela independência. Eu lembro até que a rainha Elizabeth II fez campanha pela coesão, né, para manter o poder coeso e tal, o país coeso. Por que a rainha Elizabeth II? Porque ela é rainha do Canadá. Não lembro se a gente já comentou isso. No seminário, eu dei o tema de monarquias da Commonwealth para vocês. Acho que vocês não fizeram, né? Eu, professor. Dei, né? Não, sei. Tá. Uhum. É isso, obrigado. Aí, então tá. Então é um tema que a gente já tratou. A rainha Elizabeth II, como rainha do Canadá, fez campanha pela não independência do Quebec. Inclusive, ela até caiu num trote de um
radialista que se fez passar pelo primeiro-ministro do Canadá ligou para ela e ela ficou 1 hora conversando com ele, né? Ele fazendo piadas e ela sem perceber e tal, enfim. No caso, por muito pouco, venceu o não. Algo como 52%. Foi uma margem curta. Deu não pela não independência do Canadá. Do Canadá não, do Quebec em relação ao Canadá. E desde então, quando eu leio a respeito, sempre fala-se que o número de pessoas favoráveis à independência vem caindo gradualmente, ano a ano. Então, o pleito independentista tem perdido força no Quebec. Como assim tem perdido força? Porque o federalismo permite justamente que tenha elevado grau de autonomia. Para quem vai querer independência, você já pode fazer tudo o que quer. Eu quero independência para legislar sobre idiomas. Eu quero que todo mundo estude francês aqui. Tudo bem, toma. Você faz o que você quiser. Eu quero ficar com meus impostos. Toma, já são seus. Enfim, o federalismo justamente ajuda a refrear esses anseios pela independência. Muita gente que apoiaria por determinadas bandeiras, por determinadas causas, acabam não apoiando, porque já convém ficar ali no federalismo. Já tem autonomia, para que se tornar independente? Essa é a lógica, tá? E é por isso que o federalismo é bom naqueles países com grande visão interna. Cada um se autogoverna. Fica bom para todo mundo. Pois não, Paulo? Nesse caso de Quebec, então, ela se tornaria independente, ela não teria relações com a França daí. Não, se tornaria independente, um outro país. É o direito de secessão, se tornar um outro país. Agora, como ficaria o Canadá, eu não sei, porque ele teria território cercando, né, o Quebec. À direita, à esquerda, a oeste, a leste. Mas é isso. Então, em regra, turma, não existe o direito de secessão. A exceção é o Canadá. Tá? O Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Brasil, não tem prerrogativa de se tornarem um país. Não do ponto de vista constitucional. A União, com letra maiúscula, a União é um ente, é uma pessoa jurídica de direito interno, que representa internamente o governo federal. Então, no caso, quando o cidadão quer lidar com o governo federal, o governo do país todo, ele vai lidar com a União. Por exemplo, se eu recolhi a mais imposto de renda, se foi cobrado de mim imposto indevido, eu vou processar alguém para isso. Quem eu vou processar? Eu vou processar a União. E vou entrar com uma ação na Justiça Federal contra a União. Se eu for funcionário público federal, o meu empregador é a União. Então, a União é a pessoa jurídica de direito interno que representa o governo federal. É quem atua internamente em nome do governo federal. E tem personalidade jurídica de direito público interno. Internamente tem personalidade. A diferença entre autonomia e soberania. Então, a soberania, do ponto de vista westphaliano, é essa prerrogativa que o Estado tem de não se submeter a nenhuma vontade externa a si próprio e, por outro lado, de ser a autoridade máxima dentro do seu território. Ninguém manda mais do que o Estado dentro do seu território. Essa é a consequência da soberania, do ponto de vista do Bobbio. E hoje em dia a soberania encontra limitações em face do direito internacional, mas não vamos entrar nesse ponto agora. E a autonomia é o determinado grau de descentralização que permite que o Estado federado possa exercer certas competências. Então, a autonomia não é a mesma coisa que soberania. A autonomia tem limitações. Como eu falei, há balizas. A Constituição diz até onde o Estado federado pode atuar. Pode legislar sobre esse assunto, sobre esse outro, pode se autogovernar, e só isso, não pode mais do que isso. Isso é autonomia.
Então, dentro dos limites dados pela Constituição, o Estado federado pode atuar, mas não ultrapassar. E o Pacto Federativo é a repartição de competências que é acordada em termos políticos e que acaba sendo cristalizada na Constituição. Então, o Pacto Federativo é quando se estabelece o que é competência dos estados, o que é competência dos estados federados, o que é competência do Estado Federal via União. Isso é o Pacto Federativo. Então, é um acordo prévio de divisão de competências, o que os estados vão poder exercer com a autonomia que têm, e isso deve ser respeitado, porque ele é pressuposto do federalismo. Tá? E o Pacto Federativo costuma ser considerado como algo sacrossanto, né? Não pode ser violado. Há alguns anos, nós tivemos uma violação do Pacto Federativo no Brasil, quando foi revista a partilha dos royalties. Então, no caso, pelas regras em vigor, pelas regras da Constituição, os estados federados no Brasil tinham direito aos royalties decorrentes da exploração dos minérios em seu território. Aí foi descoberto o pré-sal, que beneficiaria muitos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, um pouco menos o Paraná, um pouco menos a Bahia. Então, esses estados seriam bastante beneficiados. Só que aí foi feita uma emenda constitucional que repartia os royalties da exploração do pré-sal para todos os estados. E o Rio de Janeiro e o Espírito Santo tentaram se opor a essa medida, mas, enfim, foram derrotados, por óbvio, né? Porque é do interesse da maior parte dos estados ter participação nisso. E à época, os políticos que defendiam os interesses do Rio de Janeiro alegavam a quebra do Pacto Federativo. Quer dizer, quando as regras são uma, mas quando elas têm que ser podas em práticas, elas têm que ser revistas, isso é uma quebra do Pacto Federativo. Alegavam à época. Né? E eles tinham uma certa razão. Opa. Ali, quando a gente falou da divisão do Paraguai, da Argentina e do Brasil, né, a gente fez uma comparação. No Brasil, o ente regional, o Estado Federado é chamado de Estado, no Paraguai é chamado de departamento, e na Argentina é chamado de província. O Brasil e a Argentina, como eu falei para vocês, adotam o federalismo, portanto, eles são muito parecidos. O Paraguai é um Estado unitário. E o Paraguai, então, é diferente, né? A forma de tratamento. No caso, no Brasil, o Estado federado se chama Estado e na Argentina o Estado federado se chama província. Mas é apenas uma divisão, uma diferença terminológica, porque são estruturas muito parecidas. No Brasil, os Estados federados têm Constituição, assim como na Argentina, em decorrência do poder constituinte derivado. No Paraguai, o departamento não tem Constituição. No Brasil, existe governador, né, e também assim, no Paraguai e na Argentina, nos entes subnacionais. E legislador. No Brasil, temos deputados estaduais. Eu não consegui descobrir como é o nome na Argentina, eu pesquisei, mas não achei. Se alguém encontrar essa informação, eu agradeço. E no Paraguai, eles também têm legisladores com competências bem restritas. Mas não há competência constitucional, poder constituinte, né, no Paraguai, para os estados, para os entes subnacionais. Paulo, você levantou a mão ou não desligou a mãozinha? Não, eu tenho uma pergunta, professor, porque, por exemplo, aqui nós temos, por causa do pacto, a gente tem as normas constitucionais, lei federal, lei estadual, lei orgânica. No Paraguai, que é um país unitário, é só a lei federal e a Constituição? E daí isso vai para todo o território? Não, no caso, o Paraguai ainda atribui poder legislativo para os departamentos. Eles podem criar leis próprias, mas são leis bem restritas sobre assuntos bem limitados.
A diferença mesmo é que não tem a Constituição localmente, o departamento. Lembrando os nomes, né? Aqui nós estamos no Paraná, atravessando a Ponte da Amizade, a gente estaria em Alto Paraná, voltando e atravessando a Ponte Tancredo Neves, a gente estaria em Misiones. São as regiões próximas. Vou acrescentar depois um mapa desses entes para vocês. Características do federalismo. A base jurídica do Estado Federal é uma Constituição, não um tratado. Isso parece óbvio, né? Porque a gente vive num Estado Federal. Para quem é de outros países, isso não é tão óbvio. E mais, quando a gente tem a perspectiva histórica, né, é preciso entender. Porque nos Estados Unidos, eu vou sintetizar o que a gente vai estudar na aula que vem, né, a formação dos Estados Unidos. As 13 colônias britânicas, colônias inglesas, a gente pode falar, se tornaram independentes, se tornaram 13 países, formaram uma confederação entre si, que durou 11 anos, não, um pouco menos. E nessa confederação eles uniam esforços, mas cada um continuava soberano. Até que, em 1787, eles criam uma Constituição que, quando entra em vigor em 1790, unifica os 13 países. E aí viram um país só. Os 13 países, cada um perde a sua soberania e passam a integrar uma federação que se chama Estados Unidos da América. Então, nessa dinâmica histórica, primeiro a cooperação entre eles era dada por um tratado internacional. Eles chamam de Artigos da União, né? Os Artigos da União. Era um tratado internacional entre 13 países que estabelecia uma cooperação entre eles. Criava a confederação e estabelecia a cooperação entre eles. Cooperação, num primeiro momento, militar, com o objetivo de derrotar a Inglaterra, que queria reconquistá-los e recolonizá-los. Então, lá nos Estados Unidos, tudo começa com um tratado internacional que une esforços dos 13 países e criava um ente chamado Confederação. Essa confederação tinha por nome Estados Unidos da América, tá? Depois, essa confederação vira uma federação. Os 13 países abrem mão da sua soberania em nome de uma única soberania. Então, do ponto de vista histórico, tudo começa com um tratado e depois o tratado é substituído por uma Constituição. No Brasil, não. Né? No Brasil, a gente não passou por esse processo. Nós não tivemos um federalismo histórico, do tipo histórico, e sim do tipo artificial. O país já era um Estado unitário, já era coeso, e o que aconteceu com a Constituição de 1891 foi que esse território coeso foi subdividido em províncias e atribuiu competências a essas províncias. Deu-se autonomia às províncias, que elas não tinham durante o Império. Inclusive, até então, o nosso sistema era essencialmente municipalista. Os municípios tinham um elevado grau de autonomia dentro do Estado unitário que era o Império. As províncias existiam, mas elas não tinham grandes atribuições. Eram os municípios que tinham mais competências. Até então. Aí, quando vem a Constituição de 1891, muda tudo. Essa questão, essa forma de organização do federalismo, para nós parece muito óbvia, né? Porque a gente vive num Estado federal. Mas eu noto que quem é de outros países tem muita curiosidade sobre como é o federalismo, como funciona. Por exemplo, eu fiz em 2002 uma especialização na Universidade de Salamanca, na Espanha, e uma hora lá o professor perguntou quem aqui é de país federal, né? Eu não levantei a mão, pensei, não faz diferença, né? Daí me cutucaram, você é do Brasil, levanta a mão, tal. Aí eu e mais uma meia dúzia lá éramos de países federais, né? E daí todo mundo fazia perguntas sobre como funcionava o federalismo, né? E o professor queria focar no Estado autonômico, de que eu vou falar para vocês, que é a organização da Espanha e tal.
E tem, enfim, é meio insondável a forma do federalismo para quem não é de um Estado federal. Inclusive essa questão de tratado. Porque a gente sabe que no Brasil não foi a partir de um tratado, mas muitos têm essa perspectiva. Eles falam assim, o Brasil era várias colônias, e depois se uniram por tratados, tal como aconteceu nos Estados Unidos, eu tinha que explicar que não, que era outra forma. Enfim, então esse ponto aqui, de que a base jurídica do Estado é uma Constituição e não um tratado, parece óbvio para nós, mas não é, né, para todo mundo. Os Estados federados, em regra, não têm direito de secessão, com exceção do Quebec, como eu já contei para vocês. O Estado federal é dotado de soberania e os Estados federados são dotados de autonomia, como também já discorremos a respeito. O país, o Brasil, é soberano. O Paraná, São Paulo, Bahia, Pará, são autônomos. As atribuições e competências da União e dos Estados federados são fixadas pela Constituição Federal. Então, a Constituição é que diz o que é a competência da União e o que é a competência dos Estados. A Constituição que estabelece o que é de cada um, né? Vai legislar sobre saúde, legislar sobre educação, legislar sobre exploração de recursos minerais. A cada esfera de competência se atribui uma renda própria. Esse é um ponto lá de direito tributário, direito econômico financeiro. Para se ter um ente é preciso ter uma renda, uma fonte de receitas, impostos, por exemplo. O poder político é compartilhado pela União e pelos Estados federados. Então, a União tem certas competências e atua politicamente, assim como os Estados, que têm suas competências e atua politicamente. Os cidadãos do Estado que aderem à federação adquirem a nacionalidade do Estado federal e perdem a anterior. Tá. Isso aqui não é da dinâmica do Brasil, não é da nossa história, mas é da dinâmica de outros países, como os Estados Unidos, como a Argentina, como a Suíça. Então, originalmente, vamos ficar com os Estados Unidos. Eram 13 países que se uniram e cada um abriu mão da sua soberania e viraram um país só. Depois, outros estados foram aderindo à federação. Por exemplo, o Texas. O Texas era uma região do México. O México já era um país soberano. E aí migraram massivamente estadunidenses para essa região. E aí esses cidadãos provenientes dos Estados Unidos se organizaram e declararam a independência do Texas. E o Texas virou uma república, né, que existiu por cerca de 10 anos, até que o Texas pediu a adesão aos Estados Unidos da América. Então, quando o Texas aderiu à Federação dos Estados Unidos da América, os cidadãos locais deixaram de ser texanos para se tornar estadunidenses. Então, a nacionalidade mudava, né, de texana para estadunidense. Eles continuam sendo texanos? Sim, mas de um ponto de vista sociológico. Porque juridicamente não tem diferença. Do ponto de vista legal, não há diferença entre texanos, entre nova-iorquinos, ohaianos, não tem diferença. São todos cidadãos do mesmo país. Inclusive no Brasil, né? No Brasil também. Não há diferenças jurídicas entre paranaenses, entre goianos, amazonenses, somos todos iguais. A única distinção que nós temos entre brasileiros é brasileiros natos e brasileiros naturalizados. É a única. A Constituição, inclusive, veda outra distinção além dessa. Só brasileiros natos e naturalizados. Natos, aqueles que já nasceram com o direito de ser brasileiros, seja porque nasceram no território brasileiro, que a gente chama de jus solis, seja porque nasceram no exterior, filhos de brasileiro ou brasileira. É o jus sanguinis. Aí são brasileiros natos. E brasileiros naturalizados são aquelas pessoas que eram originalmente estrangeiras e vieram adquirir a nacionalidade brasileira nos termos da lei. Atenderam aos requisitos legais, manifestaram o interesse de se tornar brasileiros e se converteram. Aí viraram brasileiros naturalizados. Essa é a única distinção. Paranaenses, do ponto de vista jurídico, não existem.
Paulistas, fluminenses, somos todos brasileiros. É isso. Pois não, Paulo, pode falar. Agora o professor falou disso, eu lembrei daquele caso, né, que o professor falou dos policiais aqui do Brasil, que atravessaram a ponte, tiveram problemas com a questão de soberania e jurisdição. Imagino que aqui não exista essa condição, né, porque a lei penal, principalmente, é uma para todo o país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe essa questão de jurisdição entre as polícias dos estados, porque as leis penais dos estados são diferentes, tem essa questão? Sim. Sim, existe e ela é premente. Existe, Questão de jurisdição. Lá tem, tipo, extradição de um estado para outro? Como que funciona? Tem extradição de um estado para outro, é isso mesmo. Olha só. É isso aí. Inclusive, eles aplicam entre si o que a gente chama de direito internacional privado, Paulo. Vocês vão estudar só lá no quarto ano, no direito internacional privado, a possibilidade de aplicação da legislação privada de um país em relação a outro. Lá eles aplicam entre os estados. Então, por exemplo, é um exemplo que já não é mais de hoje. Um casamento homoafetivo. Antes, alguns estados permitiam, outros não permitiam, outros criminalizavam a relação homoafetiva. Então, um casamento realizado num estado que admitia, né, o casamento homoafetivo, daí esse casamento tinha validade em outro estado que não admitia. Essa é uma questão de direito internacional privado. Eles resolviam dessa maneira. A aplicação da norma de outro estado dentro daquele estado. E às vezes se admitia, às vezes não, né? Mas hoje esse meu exemplo está superado, porque a Suprema Corte entendeu que, pelo princípio da igualdade, os estados não têm mais o direito de legislar sobre esse assunto. Então, o casamento, não vamos falar união, o casamento homoafetivo é válido em todo o país, por conta de uma decisão da Suprema Corte. Mas antes disso, funcionava assim, né? E sim, eles pedem extradição de um estado para outro, há conflito de jurisdição de um estado para outro. Isso aparece muito em séries, em filmes, né? Policiais de investigação. Eu lembro de ter visto Aqui no que é o... Brasil... fala. Pode terminar, professor. Eu lembro de ter visto um episódio de um seriado aí, que o corpo estava na metade na linha de um estado, no meio da linha, metade num estado, metade no outro. Eles estavam definindo de quem é a competência. Mas pode falar. Aqui no Brasil tem alguma situação que chegue nesse nível entre os estados? Não. No Brasil, a gente tem poucas competências. No Brasil, a União tem a maior parte das competências e com os estados, ficam as competências residuais. Quase tudo é o da União. Sobra muito pouco para os estados aqui no Brasil, no nosso sistema. Então, longe de ser parecido com o que acontece nos Estados Unidos, Paulo. No máximo, questões de tributação. Quando, por exemplo, uma logística de uma empresa ou de produção, né, que a produção perpassa vários estados, uma empresa produz um elemento ali em um estado e depois esse componente é levado para outro estado, aí se paga imposto onde, né? Essas questões. Essas são questões do dia a dia entre os estados no Brasil, não de competência policial, isso não. E lá nos Estados Unidos eles têm uma polícia federal, que é o FBI. Então, é a polícia federal deles, é o FBI. Eles têm outras polícias federais, eles têm várias polícias, na verdade. Uma polícia para drogas, uma para fronteiras, outra para crimes, que é o FBI. Aqui no Brasil a gente tem uma única não, falei errado. Mas uma polícia com amplas competências, que é a Polícia Federal. E paralela a ela, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que é para um tema bem específico. É a Polícia Rodoviária Ferroviária Federal. E a Polícia de Mar, Guarda Costeira, não tenho certeza do nome, também. Agora, a Polícia Federal, no Brasil, é a que tem mais competências, né? Ela faz um monte de coisa que nos Estados Unidos seriam competências de diferentes polícias.
Só uma questão aqui. O professor tinha dito que os estados nos Estados Unidos usam direito internacional privado para resolver suas questões, né? Uhum. Ah, tá, beleza. É isso aí. Estou tentando lembrar. Eles não chamam de direito internacional privado, eles chamam de... Estou tentando lembrar, puxar de memória aqui. Conflict of Laws. É como eles chamam a disciplina. Conflict of Laws. Que é o nosso direito internacional privado. Diferença terminológica. Então, eles aplicam o Conflict of Laws para definir quando se aplica a legislação de um estado em outro. Aqui a gente não faz, né? Não faz sentido você usar isso para saber se vai aplicar a legislação do estado de São Paulo, de Santa Catarina, aqui no Paraná. Não funciona assim. É uma particularidade dos Estados Unidos. Aqui a gente decide, né, se vai aplicar a legislação do Paraguai aqui no Brasil, ou da França, né, dependendo do caso. Um exemplo, já que a gente está falando disso. O cidadão, o indivíduo estrangeiro, é maior de idade no seu país. Digamos que no seu país, aos 15 anos, ele é plenamente capaz. Aí ele vem para o Brasil e compra um imóvel. No Brasil, uma pessoa de 15 anos não pode comprar um imóvel, não desassistida. E aí a questão que surge é, esse contrato é válido? Sim ou não? Porque se fosse um brasileiro comprando o imóvel, esse contrato seria nulo, ou no mínimo anulável. E essa é a questão que fica, né? Esse contrato é nulo ou anulável? Para isso, a resposta é a seguinte: como ele é estrangeiro, e independente dele ser estrangeiro, né? Ele mora em outro país, o que se aplica é o direito do domicílio, a lex domicílio, vai se aplicar, o juiz brasileiro vai aplicar a lei do seu país de origem aqui no Brasil para considerá-lo plenamente capaz. E, com isso, convalidar o contrato. Então, em princípio, sim. Se esse indivíduo que mora em outro país é maior de idade, é plenamente capaz do seu país, aplicando o direito internacional privado aqui no Brasil, ele vai ser considerado plenamente capaz aqui no Brasil também. Esse contrato, então, vai ser válido. Mas, enfim, isso é tópico para vocês estudarem lá no 4º ano. Tipos de federalismo. Conforme a origem histórica, nós temos o federalismo orgânico e o federalismo artificial. Orgânico. Exemplo, Estados Unidos, Suíça e Argentina. Já expliquei para vocês o caso dos Estados Unidos. É do tipo orgânico porque decorre de um contexto histórico bem particular. Eram 13 países e esses 13 países criaram um único ente e se mantiveram altamente, com um alto grau de autonomia dentro dessa federação criada. Então, havia uma multiplicidade de países que se juntam para formar um único ente. E esse ente é federal. Então, é o federalismo histórico. A Argentina também passou por isso. Depois da independência, em 1816, havia várias províncias, né? Então, inclusive, o país se chamava Províncias Unidas do Rio da Prata, que ainda não estava muito bem definido, mas era basicamente uma confederação naquele momento. E havia um conflito entre federalistas e unitaristas que redundou em uma guerra civil na Argentina. Então, as oligarquias locais queriam manter seu elevado grau de autonomia. Então, queriam que o país fosse um estado federal, em que cada província e cada oligarquia teria elevado grau de autonomia, poderia mandar lá livremente, né? Enquanto que os bonairenses, os de Buenos Aires, queriam uma forma unitária, queriam se sobrepor às demais oligarquias, aos demais entes subnacionais. Isso levou a uma guerra civil, que acabou sendo vencida pelos unitaristas, né? E depois a Argentina, mais tarde, passou a adotar o federalismo. Mudou de nome de Províncias Unidas do Rio da Prata para Argentina, República Argentina, e passou a ser um Estado federal. Então, é um federalismo orgânico, decorre de uma dinâmica histórica muito própria. Eu não sei muito bem como é a história da Suíça, mas a Suíça, durante muito tempo,
foi do Sacro Império Romano Germânico, até que se desvincula do Sacro Império Romano Germânico e forma uma confederação. Então, vários do que hoje são cantões unem forças numa confederação, mantendo-se soberanos. E eu não sei em que momento eles se unificam em Estado Federal. Então, a Suíça também. E no Brasil? O Brasil já era um Estado unitário, era uma colônia, se tornou independente e se manteve coesa graças ao Dom Pedro I, que permaneceu aqui e que era a autoridade inconteste em todo o país, e deixou nas oligarquias regionais do Brasil a subordinação em relação ao poder do Rio de Janeiro, e aí isso manteve o Estado coeso. Então nós não tivemos uma divisão da colônia, como aconteceu na América Hispânica. Inclusive, essa é outra particularidade do país que desperta muita curiosidade nos nossos vizinhos. Como que o Brasil se manteve coeso, enquanto a América Hispânica se esfacelou? Uma das explicações é isso. Uma autoridade indiscutível, a autoridade do então príncipe regente, depois imperador Dom Pedro I, que facilitou a subordinação das oligarquias regionais a um poder centralizado no Rio de Janeiro. Então o Brasil se manteve coeso e se manteve como um Estado unitário durante todo o Império, até que veio a Constituição de 1891 e fez o quê? Dividiu o que era coeso. Dividiu e atribuiu competências constitucionais, competências amplas e poder constituinte às províncias. E sendo que nós não tínhamos essa tradição, como eu havia dito antes. Existiam províncias, mas as províncias não tinham grandes poderes. A nossa tradição sempre foi municipalista. Eram os municípios que tinham elevado grau de autonomia, não as províncias. E as províncias, então, passaram a ter elevado grau de autonomia. E é por isso que nós temos 3 níveis no Brasil. Reconhecendo essa tradição municipalista, nós temos também os municípios como entes da federação. Mas, de qualquer maneira, é um federalismo artificial. Em vez de unir, como aconteceu nos Estados Unidos, na Suíça, na Argentina, nós dividimos o que já era coeso. Conforme a quantidade de senadores, nós temos federalismo homogêneo e heterogêneo. Homogêneo quando há a mesma quantidade de senadores por unidade, como nos Estados Unidos, como na Argentina. Nos Estados Unidos são 2 senadores por estado. Na Argentina são 3 senadores por estado. E heterogêneo assimétrico quando há quantidades discrepantes de senadores por estado federado. O Brasil entra aqui porque são 3 senadores por estado, mas nós temos os territórios aos quais se atribui apenas um senador. Embora hoje não haja territórios. É uma previsão constitucional que não tem aplicabilidade. Mas havendo territórios, os territórios terão direito a apenas um senador. Então a gente diz que é federalismo assimétrico. Distribuição do poder. O federalismo pode ser centrípeto ou centrífugo. O centrípeto é descentralizado, mas tendente à centralização. E o centrífugo é centralizado, mas tendente à descentralização. No caso do Brasil. E de níveis, né? 2 níveis como os Estados Unidos, 3 níveis como o México, o Brasil e a Suíça. Deixa eu falar disso de centrípeto e centrífugo. Vamos relembrar, né, resquícios das aulas de física. Enfim, eu não me dou bem com física, mas vamos cutucar essa ferida aí, que talvez alguns aí tenham, e relembrar das aulas de física. Turma, o que é um movimento centrífugo? Que tende a sair do centro, professor. Por exemplo, quando tem um objeto rodando, daí vai saindo do centro. Se afasta do centro. Sabe dar um exemplo, Luiz? Luiz, perdão. Ô, professor, desculpa, o que Você sabe dar um exemplo de movimento centrífugo? Centrífugo, professor? Pior que acredito que não. Uma centrifugadora. Ah, sim, quanto a isso. Um liquidificador. Você liga lá, né, tudo se afasta do centro. Movimento centrífugo. E o que é, turma, um movimento centrípeto?
Daí seria o contrário, né? Que vai para o centro. Que vai para o centro, justamente. Tendente ao centro. Exemplo? Eu Um fico ralo, professor. Os dois falaram, eu não ouvi ninguém. Falem de novo. Eu dei exemplo de um ralo, professor. Um O ralo. redemoinho que o ralo se forma, né? Boa. O que você tinha falado, Luiz? Ah, não, exemplo eu fico devendo também. Eu só lembro das definições. Uhum. Mais exemplo. Ok. Então, o movimento centrípeto é aquele tendente ao centro. Como, por exemplo, um satélite. O satélite está sempre caindo. Então, ele tem lá um mecanismo de ajuste que é empurrado para fora, né, por um jato. Mas ele está permanentemente caindo. Dá voltas e voltas, caindo aos pouquinhos. É movimento centrípeto. E o ralo. Bom exemplo do ralo. Você abre a torneira, a água gira, gira, mas tende ao centro sempre. Movimento centrípeto. Pois bem, vamos pegar essas duas metáforas, esses dois movimentos como metáforas, para entender o federalismo centrípeto e o federalismo centrífugo. O federalismo centrípeto, vamos começar por esse, é aquele que tende ao centro. Quer dizer, os estados federados têm amplas competências, é um sistema altamente descentralizado, mas há uma tendência de centralização na União. A União vai pegando competências dos estados. É o caso dos Estados Unidos. Lá, a União tem poucas competências, os estados têm amplas competências. Mas, aos pouquinhos, a União vai tomando competências dos estados lá nos Estados Unidos. Num movimento muito lento. Observável historicamente. Você tem que olhar em décadas para poder perceber esse movimento. E ainda assim a União, né, a conta-gotas, a União continua com poucas competências. Paulo, você levantou a mão? O que são esses territórios que a CF prevê, professor? Quais territórios? O professor falou que os territórios teriam apenas um senador. Entendi. Territórios é uma forma de organização territorial no Brasil que não é que não exista mais. Tem previsão constitucional, mas não existe nenhum território hoje. Os últimos territórios foram extintos com a Constituição de 88. O território do Amapá, o território de Roraima, o território de Fernando de Noronha e o território de Rondônia. Eram esses os 4 territórios. E aí eles viraram estados, com exceção de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi integrado a Pernambuco. Então, até tinha sigla FN. E o território é uma descentralização administrativa da União. O território era governado, administrado diretamente pela União. Era não, né? Porque tem a previsão constitucional ainda. Então, um território... podem surgir territórios. O oeste do Paraná já foi um território, o território do Iguaçu. Isso nos anos 40. Isso na época da Constituição do Estado Novo. Então, o oeste do Paraná, junto com o oeste de Santa Catarina, era um território, o território do Iguaçu. Em 1945, foram reintegrados, o território foi dividido e reintegrado aos seus respectivos estados de origem. Então, o território é uma descentralização administrativa da União. Hoje não existem mais. Os últimos foram extintos. Mas está lá a previsão constitucional, tá? Então, em direito constitucional, vocês vão estudar isso comigo? Não, vocês não vão estudar isso comigo. Vocês vão estudar em direito constitucional 2. É preciso saber o regime jurídico dos territórios no Brasil. Cai em prova, sabe? É uma chatice porque não tem nenhum, mas você tem que saber como funciona a regra constitucional, que tem que ter um senador só, né? Tudo isso você tem que saber. Ele, estaria abaixo de um estado, mas seria maior que um município? Eu não gosto de falar em termos hierárquicos, mas é uma região que tem um regime jurídico de território. Então, peguemos o exemplo. Amapá era um território, até virar um estado. O governador era nomeado pelo governo federal, tinha apenas um senador em vez de 3, como os estados, tinha um número limitado de deputados federais,
se não me engano, 3 deputados federais. E a União atuava livremente ali, né? Não havia um grau de autonomia do território elevado. Então, é a União que administrava diretamente o território. Certo? Obrigado, professor. Nada. Então, centrípeto e centrífugo. Nos Estados Unidos, os estados federados têm elevado grau de autonomia. Eles podem decidir sobre pena de morte, se a face mais visível. Cada estado decide se tem pena de morte. Cada estado tem a sua legislação civil, a sua legislação penal, a sua legislação eleitoral. Para nós é muito estranho isso, mas é isso mesmo. E o que fica para a União? Apenas temas mais amplos, que são poucos. A moeda, né? Direito monetário, é só a União que legisla e expede moeda. Não dá para os estados expedirem cada qual a sua moeda. Então, o dólar é competência da União, não dos estados. Forças armadas, só a União pode ter forças armadas. O Texas não pode ter seu exército, por exemplo. Apenas um exército. Apenas uma representação externa. Diplomacia, só a União pode fazer a representação externa. Que mais? Enfim, e mais outras poucas questões são da União. O resto, as competências, quase todas são dos estados. Então, esse é o federalismo do tipo centrípeto. Os estados federados têm elevado grau de autonomia, mas aos pouquinhos vai acontecendo a centralização. Aos pouquinhos, a União vai tomando competências dos estados. Um movimento muito lento, a conta-gotas. Exemplo é o que eu falei agora há pouco. A questão da união homoafetiva. União não, perdão, casamento. Lá a gente fala casamento. Aqui no Brasil a gente fala união homoafetiva. Lá é casamento mesmo. Lá, como eu havia dito, alguns estados proibiam, alguns permitiam. Até que a Suprema Corte falou, não, esse não é tema dos estados, esse é tema da União. Aplicação do direito à igualdade. E aí essa competência que era dos estados foi tomada pela União. Então transferiu-se dos estados uma competênciazinha para a União. Foi uma. Aí se a gente volta no tempo, a gente vai vendo assim, aos pouquinhos, né, bem pinçadas, competências que eram dos estados e foram sendo transferidas para a União. Então isso é um movimento centrípeto, movimento de tendência ao centro. Há uma grande descentralização, porém há um movimento, uma tendência de centralização. Bem fraca, né? Mas é uma tendência de centralização. E o federalismo do tipo centrípeto? É o inverso. É o caso do Brasil. No Brasil, a União tem amplas competências e os estados federados têm pouquíssimas competências. O que sobra, o que a gente chama de competência residual. É o que a gente estuda lá em direito constitucional. Sobram poucas competências para os estados. Mas a tendência é que, aos pouquinhos, a União vá cedendo essas competências aos estados. Aos pouquinhos, a União libera alguns temas para que os estados, né, transfere os estados essas competências para que os estados lidem com isso. Também é um movimento fraco. Também é um movimento observável apenas historicamente. Você tem que olhar décadas para poder percebê-lo. E por isso é um movimento do tipo centrífugo. É tudo centralizado na União, mas a tendência é de descentralização, que aos pouquinhos essas competências sejam espraiadas, sejam transferidas aos estados federados. Então guardem a metáfora, né, do movimento centrífugo e do movimento centrípeto. No Brasil é centrífugo. É do centro para fora, da União para os estados federados. Nos Estados Unidos é centrípeto, de fora para dentro, dos estados para a União. Pois não, Paulo? Só o professor disse, acabou de citar, existe diferença, se existe, se o professor puder falar só um pouquinho, entre casamento e união estável aqui no Brasil? Sim. No Brasil não existe uma lei
que permita, né, o casamento. No caso, é a união homoafetiva reconhecida com base na jurisprudência e não com base na lei. Então, a união homoafetiva, por analogia, ela tem todos os reflexos do casamento. Mas o casamento, o casamento conforme a lei, né, não prevê a união homoafetiva. Então, no caso, a gente não pode falar de casamento homoafetivo no Brasil, a gente chama de união homoafetiva. É uma união que tem todas as consequências legais equivalentes ao casamento. Mas formalmente não há casamento. Não se pode casar em cartório, por exemplo, perante um juiz de paz. Então, no Brasil, a gente chama de união homoafetiva. Já nos Estados Unidos, por conta dessa decisão da Suprema Corte, agora existe o casamento homoafetivo. Casais homoafetivos podem se casar em cartório perante juízes de paz. É casamento mesmo. Na verdade, acho que eu troquei as bolas aqui, o professor estava perguntando, é mais entre casamento e união estável, na verdade. Ah, tá. Então, a união homoafetiva é equivalente à união estável. A união estável não precisa ser realizada perante um juiz de paz, né? É um fato. É um fato jurídico. Não precisa de formalidade. Enquanto o casamento é formal. A manifestação de vontade expressa perante um juiz de paz, lavratura em cartório, né, e todas as consequências jurídicas disso. Já a união estável precisa-se apenas comprová-la. Aí há modos de se comprovar a existência ou não de união estável, né? Já ouvi histórias, né, assim, o sujeito não deixava a escova de dentes para não servir de prova para a união estável, sabe? Coisas desse tipo. Pois bem, então nos Estados Unidos nós temos 2 níveis. Lá apenas a União e os Estados Federados. No Brasil nós temos 3 níveis, nível federal, estadual e municipal. Nós temos a União, os Estados e os municípios. O México e a Suíça, o México e lá na Suíça também é assim. Olha aí, diferença entre Estados Unidos e Brasil. Então, federalismo centrípeto nos Estados Unidos, federalismo centrífugo no Brasil. Vamos ver nos Estados Unidos, né? Lá é um sistema altamente descentralizado, ou seja, os Estados federados têm amplas competências, e há uma tendência à centralização, ou seja, a União aos pouquinhos vai tomando competências dos Estados. No Brasil, sinais inversos. Nós temos um federalismo altamente centralizado na União, a União tem amplas competências, mas há uma tendência à descentralização. Aos pouquinhos, a União vai cedendo competências aos Estados. Nos Estados Unidos, o federalismo surgiu de uma decorrência histórica, por isso nós dizemos que é um federalismo orgânico, ou do tipo orgânico. Surgiram primeiro os países, 13 países que se uniram em uma federação, por isso é do tipo orgânico ou histórico. Enquanto no Brasil houve uma implantação artificial, e por isso a gente diz que é um federalismo artificial. Era já um Estado coeso que se dividiu para se adequar ao federalismo. E disso decorrem vários problemas no nosso federalismo. Porque o federalismo não se ajustou perfeitamente ao que nós tínhamos e até hoje nós temos reflexos disso. Nos Estados Unidos, o que aconteceu foi uma união de estados soberanos. Colônias, 13 colônias se tornaram 13 estados soberanos e os 13 estados soberanos se tornaram um país só. E no Brasil, o que aconteceu foi uma divisão de algo que já era uno, já era unificado, em uma divisão artificial. Perdão, em uma união artificial. Que já era uno. Então, se dividiu para unir. É mais ou menos essa lógica. O modelo clássico dos Estados Unidos é federalismo de 2 níveis, a União e aos Estados, nível federal e nível estadual. E no Brasil nós temos 3 níveis. No caso, levou-se em consideração a história a história municipalista que nós tínhamos e se atribuiu também aos municípios o status de ente federado. Aqui um resuminho dos nossos 3 níveis de como funciona no Brasil. Nós temos nível federal, estadual e municipal. Os entes
Em nível federal é a União, em nível estadual os Estados Federados e o Distrito Federal, e em nível municipal os municípios. A lei maior em nível federal é a Constituição Federal, em nível estadual para os estados é a Constituição Estadual, e o Distrito Federal tem lei orgânica e os municípios também têm lei orgânica. Embora tenha esse nome de lei orgânica do Distrito Federal, a lei orgânica do Distrito Federal é equivalente para todos os fins às constituições estaduais, conforme decisão do Supremo. Já as leis orgânicas dos municípios não têm status constitucional, porque a lei orgânica de cada município tem que estar de acordo com a Constituição Federal e de acordo com a Constituição Estadual do respectivo estado. Então, a lei orgânica de Foz do Iguaçu tem que atender aos critérios da Constituição de 88 e aos critérios da Constituição do Paraná. E por isso, a doutrina de direito constitucional diz que não há poder constituinte nos municípios. Então, a lei orgânica não é equivalente às constituições estaduais. Já a lei orgânica do Distrito Federal, por decisão do Supremo, por entendimento do Supremo, é equivalente, sim, às constituições estaduais. Ela é elaborada por um poder constituinte derivado. Agora eu vou pedir para vocês me ajudarem a completar o restante do quadro. Como se chama o chefe do Poder Executivo em nível federal? Presidente. Presidente. Lembrando que é um só. No Poder Executivo, na proposição do Montesquieu, que se baseia em Aristóteles, é apenas uma pessoa, um único indivíduo que ocupa o topo de uma pirâmide, que é o Poder Executivo. Então, esse topo da pirâmide no Executivo Federal é ocupado pelo presidente da República. Nos Estados Federados, como se chama o chefe do Poder Executivo? Governador. Governador. No Distrito Federal, como se chama? Governador, professor. Quase. Governador distrital. Não podemos esquecer o adjetivo. Por quê? O que difere? Em Brasília, não, perdão. No Distrito Federal, não há municípios. Não lembro se eu já falei isso para vocês. Mas, enfim, falo de novo, se já falei. No Distrito Federal, não há municípios. Brasília não é um município. Brasília é a capital federal, mas não é um município, não tem um prefeito. Então, as cidades do Distrito Federal não têm autonomia, não são municípios. Ceilândia, Guará, eles são chamadas de cidades satélites, mas não são municípios. Quer dizer que, quando que teve eleição? Foi ano passado, né? 2020 nós tivemos eleições municipais em todo o país, menos no Distrito Federal, porque lá não há prefeitos. O governador distrital faz as vezes de prefeito. O governador distrital tem todas as competências dos governadores e dos prefeitos. E por isso a gente não pode esquecer do adjetivo distrital, porque ele tem uma série de particularidades, de peculiaridades. Então, o chefe do Executivo do Distrito Federal é o governador distrital. E como se chama o chefe do Poder Executivo Municipal? Prefeito. Prefeito. Muito bem. Agora, o Legislativo, em nível federal. Primeiro vamos falar o nome da casa e depois o nome do legislador. Como se chama a casa, parlamento no Brasil? Onde se reúnem os legisladores federais? Deixa eu facilitar um pouco para vocês. Nós temos um sistema bicameral no Brasil. São duas casas. E as duas casas se unem em uma, um megazord, né? Vários robôs que se unem em um só, né? Então, no caso, as duas casas se unem em uma e passam a ter um único nome. Como se chama esse nome único? Senado. Congresso Nacional, professor. É o Congresso Nacional. Congresso Nacional. E as duas casas que formam o Congresso são o Senado e... Como se chama a outra casa? Câmara dos Deputados, professor? Câmara dos Deputados.
Então, nós temos a Câmara dos Deputados e temos o Senado Federal, como as duas casas do Legislativo, e as duas juntas formam o Congresso Nacional. Em Brasília, aquele edifício que tem são dois edifícios ligados por uma pontezinha, que tem uma cumbuca virada para baixo, uma cumbuca virada para cima, com linhas sinuosas do Oscar Niemeyer, ali é o Congresso Nacional. Sendo que o lado que tem a cumbuquinha para baixo é a Câmara dos Deputados e o lado que tem a cumbuquinha para cima é o Senado Federal. E as duas juntas formam o Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, como se chamam os legisladores que lá se reúnem? Deputados federais? Deputados federais. Nome e sobrenome. Deputados federais. E como se chamam os legisladores que se reúnem no Senado Federal? Senadores. Senadores. Quantos são os deputados federais? 513? 513. E quantos são os senadores? Aí fico devendo. 81, professor. 81. Você está em dúvida, você pensa, são 26 estados do Distrito Federal, 27, 3 vezes 27, 81. Então, são 81 senadores. Então, nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados, com 513 deputados federais, e o Senado Federal, com 81 senadores. É isso. Como se chama a Casa do Poder Legislativo nos estados? Assembleia Legislativa, prof? Exato, Bruna. Assembleia Legislativa. E como se chamam os legisladores que lá se reúnem? Deputados Os deputados estaduais, prof? Exato. Assembleia Legislativa, deputados estaduais. E cada estado vai ter um número de deputados estaduais proporcional ao número de deputados federais que tenha. O Paraná, por exemplo, tem direito a 30 deputados federais. São Paulo tem direito a 70 deputados federais. O Amazonas tem direito a 8 deputados federais. Então, cada estado tem uma quantidade de deputados federais proporcional à sua população. E o número de deputados estaduais é proporcional ao de deputados federais. Eu não sei dizer agora de cabeça quantos são os deputados estaduais no Paraná. O Distrito Federal tem uma casa legislativa. Como se chama a casa legislativa do Distrito Federal? Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, onde se reúnem os... Deputados distritais, eu acho, prof. Exato, deputados distritais. E nos municípios, como se chama a casa? Acho que é a Câmara Legislativa também, né, professor? Não. Como se chamam os legisladores? Os vereadores, professor. Vereadores. Os vereadores se reúnem na Câmara Municipal. Muita gente chama de Câmara de Vereadores, que é o nome informal, mas o nome correto é Câmara Municipal, tá? Então, eu, como método, né, como técnica mnemônica, guardo o seguinte. Nos estados, a Assembleia Legislativa, como a Assembleia Legislativa do Paraná, onde há alguns anos os professores em greve foram agredidos pela PM do Paraná por ordem do senador Beto Richa. Então, lá na frente da Assembleia Legislativa, aconteceu o massacre dos professores no Paraná. Nos municípios é a Câmara Municipal e não Câmara de Vereadores. Esse é um erro muito comum. É a Câmara Municipal. E para lembrar do Distrito Federal, eu mesclo os dois. Né? Assembleia Municipal, não. Então, Câmara Legislativa. Pega um pedaço de um, pega um pedaço do outro, e aí você lembra do nome do Distrito Federal. Então, quando eu tenho que lembrar do Distrito Federal, eu faço essa operação mental. Pois não, Luiz? Duas dúvidas, professor. Você falou dos dois níveis, e quais são eles mesmo? Dois níveis do quê? Não sei do que eu estava falando. Dos Estados Unidos, são dois níveis, né?
E Uhum. quais são eles daí? Os dois primeiros, federal e estadual. Ah, bom, entendi. Lá eles não têm nível municipal. Ah, sim. Agora entendi. Não quer dizer que eles não tenham municípios, né? Eles não chamam de municípios, eles chamam de condados, ou cidade mesmo, que tem legislação própria, né? Podem legislar, né? O que não tem é nível constitucional, não tem status de ente constitucional, como tem os municípios aqui. Então, os entes federados no Brasil são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Nos Estados Unidos, eles têm apenas a União e os estados, nesses dois níveis. E o Distrito Federal deles não tem status de ente federado, isso é uma curiosidade deles. Os habitantes de Washington, eles não têm uma série de prerrogativas que têm os habitantes de outros estados. É bem curioso isso lá. Você levantou a mão de novo, Luiz? Ou apenas não desligou, só para eu saber? Ah, e daí outra dúvida, mais para fato de curiosidade. Aquelas cumbucas, uma virada para cima, outra para baixo, não tem um significado específico? Não sei se o professor pode explicar. Tem. Não sei se eu sei explicar bem. Mas, basicamente, a Câmara dos Deputados, ela é voltada para baixo porque ela trata de assuntos terrenos, de assuntos mais ligados ao interesse da população. E, portanto, ela é mais suscetível à demagogia naquela classificação que a gente viu em algumas aulas. Então, ela trata de assuntos ligados ao interesse imediato do povo, enquanto que o Senado é a casa revisora e ela tem que estar atenta a assuntos mais abstratos, mais elevados. Os integrantes do Senado têm que ser... Como é que os federalistas falavam? Eu me esqueci agora. Mas eles têm que ser mais elevados em espírito, né, no caso. Na nossa Constituição, para ser senador é a partir dos 35 anos. Para ser deputado, é a partir dos 21 anos. Então, aí disso a gente já vê uma diferença entre deputados e senadores. Não sei explicar muito bem, Luiz, mas a lógica é essa. Ah, não, Tem mas sentido, sim. para saber distinguir, né? Uma virada para baixo, uma virada para cima. Eu costumo pensar, né, naquele quadro, naquele afresco do Michelangelo, A Escola de Atenas, tem o Platão e o Aristóteles. O Platão apontando para baixo, o Aristóteles apontando para cima. Eu sempre penso nessa cena. A Câmara é voltada para baixo, o Senado é voltado para cima. É mais ou menos isso. Ah, legal. E, por fim, o Estado autonômico, a Espanha, que não é nem federal nem unitário, tem um sistema que é muito próprio. Então, aí vocês podem ver as comunidades autônomas da Espanha, sendo que há comunidades históricas. Não pus aí o slide. Que são as regiões onde tem pleitos independentistas e idiomas próprios. Então, aqui na Galícia, ou Galiza em português, se fala galego, é uma comunidade histórica. Aqui o País Basco, que está entre o País Basco como comunidade autônoma, mas também Navarra. Aqui são comunidades históricas. E onde se fala catalão? A Catalunha, Valência e Ilhas Baleares. Também são comunidades históricas. Então, o que aconteceu na Espanha foi o seguinte: nessas regiões históricas, nas regiões com uma nação específica, sempre houve pleito independentista, sempre houve tendências, sempre houve iniciativas, né, de independência dessas regiões, abafadas pelo governo central da Espanha. E aí, com a Guerra Civil Espanhola, quando acabou a Guerra Civil Espanhola, assumiu um governo, o governo do Francisco Franco, de orientação fascista e ultracentralizadora. Então, Francisco Franco estabeleceu no país um regime ultracentralizador que proibiu, entre outras coisas, os símbolos e as línguas regionais.
Não se podia mais falar catalão, não se podia publicar em catalão, em basco, em galego, e as outras línguas, eu estou mencionando 3, mas há outras línguas na Espanha, foram todas suprimidas e proibidas. Inclusive as pessoas apanhavam na rua, né, se fossem pegas falando no seu idioma local. Então foi um regime ultra centralizador. Aí, quando o Francisco Franco morreu, em 1975, instalou-se uma Assembleia Nacional Constituinte para redigir a nova Constituição, que veio em 78. E a Constituição de 78 estabeleceu esse regime, esse sistema de organização territorial que eles chamaram de Estado Autonômico, que é o seguinte: as comunidades autônomas terão elevado grau de autonomia, mas não chegariam a ter competências, não teriam poder constituinte derivado, como é no federalismo. Não tem. Mas tem um elevado grau de autonomia. Sendo que as comunidades históricas têm direito de avocar novas competências. Aquilo que seria do poder central poderia ser requisitado por essas comunidades. Por exemplo, então veio a Constituição de 78. Aí os catalães querem independência. Para que eles querem independência? Para ficar com seus impostos. Então é proposto um projeto de lei para que os impostos sejam transferidos para a Catalunha, para que os catalães fiquem com seus próprios impostos. Isso foi aprovado, isso é histórico, isso é real. Pelo menos a maior parte dos impostos, né? Alguns impostos que ainda não. Então os catalães ficaram com seus impostos. Ainda querem independência? Sim, para quê? Para legislar sobre língua, sobre ensino de língua nas escolas. Aí isso é votado no Parlamento Espanhol e, se aprovado, transfere-se essa competência. Isso também aconteceu. Transferiu-se a competência para legislar sobre educação, ensino de idioma local e uso do idioma local para as comunidades. E aí os catalães puderam legislar sobre o uso do idioma. E outros assuntos, né? Periodicamente eles podem rever essas competências e essas comunidades podem avocar, podem requerer novas competências. Então as comunidades passam a ter mais competências. Isso só acontece na Espanha, isso não acontece no Brasil. No Brasil, no nosso sistema constitucional e nos demais estados federais, não há essa revisão periódica das competências. Os estados agora querem ficar com imposto de renda. Vamos votar isso lá e fazer uma emenda. Não tem essa previsão constitucional. É o pacto federativo, como eu falei. Estabelece-se num determinado momento a divisão, cristaliza-se essa divisão, essa repartição de competência da Constituição, e como está, fica. É o pacto federativo. Né? A gente teve a suposta quebra do pacto federativo na questão dos royalties do pré-sal. Isso é uma exceção. Mas, em regra, não se pode rever assim, né, periodicamente as competências, como é na Espanha. Isso é só na Espanha. E é o sistema que eles chamam de Estado autonômico. Então é isso. Enfim, eu nem quero aprofundar na questão da Espanha, mesmo eu tendo grande conhecimento sobre esse assunto, porque eu estudei lá, né? Enfim, naquele curso que eu falei, eu vi muito sobre o Estado autonômico, porque o nosso foco é diferenciar basicamente Estado federal e Estado unitário. Então, a Espanha tem as suas particularidades. Aqui, uma tabelinha que diferencia o Estado unitário simples, Estado unitário desconcentrado, Estado unitário descentralizado, Estado unitário regional, todos os Estados unitários, né? Com as suas classificações aí o Estado federal e o Estado autonômico. Eu vou deixar para vocês olharem nos slides, se tiverem interesse, nesse assunto. Não vamos ver aqui com calma. Mas é uma síntese de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Mesmo porque essas classificações aí, simples, desconcentrado, descentralizado, regional, não é uma classificação muito relevante e nem muito uniforme na doutrina. Então, vamos nos ater ao que é mais importante, a diferença entre Estado unitário e Estado federal. Então, quem quiser se aprofundar, eu vou deixar essa tabelinha aí para ver depois nos slides.
Então, mais uns minutos, eu já encerro o conteúdo da aula, e aí vocês vão poder fazer a atividade, tá? Renovação do Senado Federal no Brasil. Já que estamos falando de federalismo, a gente tem que falar de Senado. Então, o artigo 30 da Constituição de 1891 dispõe o seguinte: o Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos termos do artigo 26 e maiores de 35 anos, em número de 3 senadores por estado e 3 pelo Distrito Federal, eleitos pelo mesmo modo por que o forem os deputados. Artigo 31, o mandato do senador durará 9 anos, renovando-se o Senado pelo terço trienalmente. Então, no Brasil, a gente, em vez de 2 senadores, a gente colocou 3 senadores, já na Constituição de 1891. 3 senadores. Só que na Constituição de 1891, havia um equilíbrio. A cada 3 anos haveria eleição para senador. A cada 3 anos, 1/3 do Senado era renovado. Havia um equilíbrio, né? A cada 3 anos, se votava, se elegia um senador por estado. A Constituição de 88 tem um sistema diferente que é bagunçado. São 81 senadores, como vocês sabem, 3 senadores por unidades da federação, e os mandatos são de 8 anos. A renovação se dá à base de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos. Isso decorre do parágrafo 2º do artigo 46 da Constituição, que fala: a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Quer dizer que uma eleição é a renovação de 1/3, na outra 2/3, depois 1/3, depois 2/3. Isso é uma bagunça, não faz o menor sentido você fazer essa renovação alternada. Acompanhem o quadro aqui. Então, cada estado tem 3 senadores. Cada estado tem 3 senadores. O senador A, o senador B e o senador C. Nas eleições de 2014, vejam que é a cada 4 anos, né? Eleição de 2014, 2018, 2022, 26, 30, 34. Na eleição de 2014, nós aqui no Paraná elegemos um senador A, cujo mandato vai até 2022, até ano que vem. O mandato dele se encerra. Em 2022, nós vamos eleger outro senador para esse cargo ou reelegê-lo, porque no legislativo não há limites de reeleição. Então, no caso, esse novo senador ou o mesmo senador reeleito vai ter mandato até 2030, mandato de 8 anos. Então, foi isso. O senador A tem esse esquema de renovação em todos os estados. O senador B, o segundo senador, nós o elegemos em 2018 e o seu mandato vai até 2026. Em 2026, nós vamos ou substituí-lo ou reelegê-lo para o mandato de 2034 e assim por diante. Até aí está equilibradinho, né? Então, em 2014, a gente elege um senador, 2018 outro, depois 2022. O problema de ter 3 senadores é que quebra esse equilíbrio. Quando que nós elegemos o terceiro senador, o senador C? Também em 2018. Também para o mandato que vai até 2026. Em 2026, nós vamos ou renovar seu mandato ou substituí-lo. E esse novo mandato vai até 2034 e assim por diante. Então, vejamos ano a ano. Em 2014, nós elegemos um senador, em uma eleição majoritária plurinominal. Em 2018, nós elegemos 2 senadores, em 2 eleições paralelas majoritárias plurinominais. Em 2022, um senador. Em 2026, 2 senadores. Em 2030, um senador. Em 2034, 2 senadores. Não há equilíbrio. Não faz sentido, né? Você eleger um senador, depois eleger 2. Depois elege um e elege 2. Ainda mais em eleições majoritárias. Você tem que fazer 2 eleições majoritárias paralelas. Vocês se lembram de terem votado em 2018 para 2 senadores? Aliás, acho que a maior parte de vocês nem votava em 2018, né? Mas, enfim, em 2018 nós elegemos 2 senadores. Na próxima, vamos eleger um só. Tá? É desequilibrado esse sistema. Vejam como se dá a renovação do Senado. Imagine que o Senado é uma pizza. Em 2018, nós renovamos esse terço dos senadores.
Em 2022, nós vamos renovar os outros 2/3. Depois 1/3, depois 2/3. Não é equilíbrio. Como eu disse, é uma bagunça. Não tem o que justifique esse sistema. Se fossem só 2 senadores, como é nos Estados Unidos, seria muito mais simples e mais fácil. A gente elege um senador, depois elege outro. Depois elege um, depois elege outro. Ok. Mas aqui no Brasil nós temos 3 senadores e fica esse sistema. Então, Estados Unidos, 2 senadores por estado. A Argentina também tem 3 senadores, mas eles conseguiram encontrar um sistema equilibrado. O deles também era desequilibrado na renovação, até que eles reviram há alguns anos. Então, 3 unidades, 3 senadores por unidades da federação. Lá eles têm 23 províncias e a capital federal. 72 senadores no total, com mandatos de 6 anos. Até 2001, havia uma renovação total do Senado a cada 6 anos. Então, a cada 6 anos, todo o Senado era renovado. Aí, em 2001, eles mudaram. Eles passaram a fazer renovação de 3 senadores de 1/3 dos entes a cada 2 anos. Lá, eles têm eleições para senador a cada 2 anos. E aí, 1/3 das províncias tem eleições. As demais províncias não. 2 anos depois, 1/3 das províncias tem, as outras não, e assim por diante. E na primeira vez, houve um sorteio para definir quais províncias teriam senadores com mandato mais curto. Então, foi uma particularidade lá em 2001. Fizeram um sorteio. E com isso encerramos. Não. Considerações finais. Vantagens e desvantagens do federalismo. A grande vantagem do federalismo, a descentralização. É a descentralização. Essa é para isso que os países se interessam pelo federalismo, para se beneficiar da descentralização. Seja porque tem um grande território, e a descentralização permite administrar esse território vasto, permitindo que cada região tenha seu autogoverno, não se dependa, né, em elevado grau da capital. Imagine se a gente tivesse que esperar de Brasília uma decisão para construir uma lombada na rua, num país grande como o Brasil. Não faz sentido. Em Mônaco faz sentido que se espere do governo central uma decisão dessa. Aqui no Brasil não faz sentido. Então, o federalismo interessa para permitir o governo, permitir o autogoverno das regiões e permitir que o cidadão esteja próximo da tomada de decisão. Então, essa é uma vantagem. E também, naqueles países com grande divisão, permitir que cada grupo social tenha seu autogoverno nas regiões onde predominem. Essa é a grande vantagem do federalismo. Desvantagem, o alto custo. O federalismo é caro. O federalismo é custoso. Você precisa criar uma estrutura de governo, toda uma estrutura de governo, em cada ente da federação. A gente tem uma estrutura de governo para a União, no governo federal, lá em Brasília, e nós temos estruturas de governo em cada um dos estados e no Distrito Federal. E para piorar, nós temos 3 níveis e também temos estruturas de governo em cada um dos 5.500 e poucos municípios. É caríssimo. Tem salários, porque não são só os governantes, não são só os legisladores. É todo o aparato institucional que vem junto, com vários funcionários, para cada um desses entes e níveis de governo. É caríssimo manter o federalismo. Então, é um custo que os países têm que calcular para ver se vale a pena, né? Será que vale a pena pagar tudo isso para permitir a administração do território, que cada um se autogoverne? Então, os países levaram historicamente isso em consideração. E o que acontece no Brasil? No Brasil, nós pagamos caro para ter um sistema descentralizado, mas que no fim é centralizado. Nós estamos no pior dos mundos. Porque o federalismo é caro, né? Você paga o federalismo para se beneficiar da descentralização. Essa é a lógica. Para que um país é federal? Para ser descentralizado. Então, se convém ser descentralizado, se vale a pena, então vamos pagar caro por isso, para nos beneficiarmos da descentralização.
Mas o que no Brasil a gente fez? A gente fez um sistema em que a gente paga caro pela descentralização, mas que no fim é centralizado. Centralizado na União. O federalismo centrífugo, como eu contei para vocês. Ou seja, é o pior dos mundos. A gente paga caro para ter um sistema descentralizado e no fim é centralizado. Os estados poderiam ter muitas mais competências, mas não têm, os municípios também. Fica quase tudo nas mãos da União. Então, para que ter governos estaduais, para que ter governos municipais, se quase tudo é feito pela União? Claro que faz sentido haver governos estaduais, mas eles poderiam ter muitas competências mais. Assim como talvez os municípios, né? Então, esse é o balanço que a gente pode fazer nesse momento aqui do nosso federalismo. É caro, porém não nos beneficiamos plenamente dele. Com isso encerramos, turma. Vou liberar vocês para atividade, vou fazer a chamada e liberar vocês para atividade. Prof, Oi, pois não. o senhor pode dar uma explicadinha na B da 1 do questionário? Porque eu fiquei com dúvida, eu não entendi muito bem o que é para fazer. Ah, já está disponível o questionário para vocês, né? Sim, aham. Você pode Olhando. me falar, para eu não ter que entrar lá no questionário? Peraí, eu vou ler. Tá. É aquela que tem um mapa, né, que está destacado, alguns lugares, daí está escrito assim na B: enumere 10 dos países destacados, coloque números no mapa associado aos nomes abaixo. Ah, tá. Daí eu não entendi. Foi erro meu. É porque essa era uma atividade que eu fazia no Xerox e Aham. dava uma folha para os grupos e vocês tinham que fazer à mão, escrever o número, né? Mas não dá para fazer no sistema e eu acabei não vendo essa parte. Eu vou rever essa parte ali, Bruna, não precisa colocar número, só colocar os nomes mesmo. Mas é para colocar o nome dos países, é isso? É só isso, nome dos países. Ah, Quando era tá. folha impressa, era para, por exemplo, colocar um númerozinho lá no país Aham. e abaixo põe o número e o nome do país. Ah, Só tá. isso. Mas Beleza. não dá para fazer à mão. Obrigada. A gente escolhe só 10? Nada. Oi, fala de novo, nem vi quem tá falando. A gente escolhe 10 dos que estão coloridos ou tem que ser todos? Não, escolhe 10 dos que estão coloridos. Tá bom, obrigada. Nada. Mais perguntas? Professor, me ouve? Ouço sim. Quando diz na questão que é para falar em relação aos países que estão em tom escuro, é o cinza, no caso? Ixi, eu não me lembro. Tá em cinza ali? É Eu achei que porque era tem colorido. tem cor vermelha, laranja, verde. Ah, tá. Tom escuro é porque no Xerox sai em preto e branco. Eu não adaptei mesmo esse questionário. São os coloridos. Tá bom, obrigado. Nada. Chamada. Abraão. Presente. Ágata. Alessandra. Presente. Aline. Amanda. Presente. Ana Beatriz. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Terra. Presente. Beatriz. Presente. Opa, ok, Beatriz. Bianca. Imagina. Presente. Certo. Bruna. Presente. Camila. Daniele. Presente. Henrique. Eric. Presente. Felipe. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Presente, professor. Presente. Ok. Calil. Presente. Letícia. Era o Felipe falando agora há pouco, né? Tá. Letícia, Isso. não?
Luiz. Presente. Marcela. Presente. Marcelo. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Como é que foi? Presente, prof. Ok, Yasmin. Ives. É isso então, turma. Eu vou alterar ali a atividade, essas questões que deixaram vocês em dúvida, tá? Foi falha minha. Pois não, pode falar. A Agatha tá presente, tá? Ela só caiu aí. Ah, tá bom. Tem mais alguém que respondeu no chat? Não. Acho que não, né? Então tá bom. Então encerramos aqui. A atividade está lá. Vou ajeitar já essas dúvidas de vocês. E é isso. Bom fim de semana, turma. Tchau, tchau. Até mais. Bom Bom final fim de de semana, semana, prof. professor. Bom final de semana. Para todos vocês. Professor, e o lançamento do livro? Opa! Vai ser às 15h51. No caso, não lembro se eu mostrei para vocês o livro, mas está aqui. Ele tem 2 capas. Então, eu vou fazer um lançamento online do livro com os autores. Então, entre os autores, tem nomes conhecidos, tem Milor Fernandes, tem Chico Buarque, Arnaldo Antunes, da antologia. Infelizmente, nenhum deles confirmou participação, né? Mas tem vários outros autores que vão participar. Então, vou fazer leitura da sua obra. Então, todos convidados, 15h51 no meu canal do YouTube. Ah, beleza. Então, valeu. Bom final de semana. Você também. Tchau, tchau.